poder maligno, eu queria tentar voltar, porque é um assunto muito interessante que eu já li bastante e tenho muitas dúvidas. Então vou voltar lá para trás. Eu sempre tive dúvida entre todos esses termos aqui. Teve o Rino, a gente conversou um pouco sobre isso. Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, até Samael. Eu já li em algum trecho, Samael, que teria sido o anjo que poderia ter sido Satanás. Sim, isso está nos apócrifos, né? Eu acho que é Enoque, que eu pesquisei também para o livro que eu estou escrevendo. Qual que é a história de Lúcifer? E é mesmo aquela que ele era um anjo invejoso e desejou ser Deus? Da onde vem isso? Ele era um anjo bonito, belo, né? Portador de luz. E ele tinha uma unção. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim ungido. Ungir significa separado, santificado. Ele tinha uma missão especial. E você não consegue invejar ninguém se você está longe daquela pessoa. Você tem que estar perto. Quando você está perto, você inveja. Então ele está perto de Deus, ele tinha uma proximidade com Deus, ele começa a invejar. E ele quis ser Deus. É o que fala em Isaías. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Ao querer ser como Deus, ele é expulso. Porém, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos com ele. Aí nós vemos que o poder de persuasão de Satanás, que o Satanás vem de Satã, do hebraico Satã, que é o opositor, o adversário, e o diabo vem de diabolos, do grego, né, que significa aquele que traz divisão. Ele então, Lúcifer, se torna o opositor. Só que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Quer dizer, o que ele falou para os anjos? Quer dizer, qual foi o argumento? Porque ele conseguiu persuadir de uma maneira, assim, extraordinária. Porque anjos que têm uma capacidade mental de 100%, a gente usa 10% do cérebro, né? O anjo usa tudo, né? E de repente ele conseguiu enganar. Então o poder de persuasão dele é algo incrível. Imagina o que ele não faz com os homens, né? Afastados de Deus, que ele não faz, o estrago que ele não faz com os homens, né? Então, se você não tiver o Espírito Santo para te dar discernimento, você cai no que Paulo chama das astutas ciladas do diabo, cai nessas armadilhas, né? Então, foi desenvolvido a partir desses anjos caídos, esses demônios, eles começaram a fazer uma série de coisas. Gênesis 6 diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Então, nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, né? Anjos caídos copulando com mulheres terrenas, elas tendo filhos e nascendo gigantes, os Néfilins, né? É o que fala na continuação do Quilaim, o Néfilim, Então, os gigantes. E esses gigantes continuaram na história mesmo depois da Era Diluviana. Né? Então nós temos aí o que é chamado Eles não foram mortos no dilúvio? No dilúvio, sim, mas continuaram fazendo a mesma coisa. O ritual continua, que eles continuaram, é chamado de precedente bíblico. Porque pós-dilúvio, nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias. Golias é pós-dilúvio. Né? O Golias tinha 2,75 de altura. Quer dizer, era um monstro, né? E não era um cara que tinha doença, gigantismo. Ele era um guerreiro, só a armadura dele completa era 80 quilos. Né? Então, os gigantes não é uma figura de linguagem, eles eram maiores mesmo do que eram maiores, tanto humanos. É quando os espias lá vão ver a Terra Prometida, eles voltam, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Quer dizer, na imagem deles, nós somos gafanhotos. Essa que eles passaram para Moisés, são pequenininhos. Os caras são muito grandes, como é que a gente vai pegar esses caras? Então isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também. Tem uma estatura maior que o ser humano. Agora, o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos. O demônio se multiplica? Não, então. Pois é, não pode se multiplicar. Né? Porque eu lembro que teve uma ocasião, numa libertação, não foi na Neuza, tá? Foi em outra, né? Que manifestou um demônio, né? E estavam falando em nome de Jesus e o demônio não ia embora. Aí falaram, não, esse demônio não adianta você explicar para ele quem é Jesus, é um demônio filhote. Né? Você vai ter que primeiro explicar quem é Jesus para depois ele se ligar e ir embora. Né? Isso não existe. Né? Isso é